Olá, sejam bem-vindos ao 9º episódio do podcast SPI. Seja um profissional de impacto. Eu sou Luciana Gasques. E eu sou Marina Dalili. E hoje a gente tá aqui com duas profissionais de peso. Eu nem acredito que eu consegui reunir as duas aqui. São dois fenômenos da ginecologia e obstetrícia do estado do Mato Grosso. Na minha concepção, essas duas mudaram a história da ginecologia e obstetrícia do estado. Hoje, assim, eu atendo bastante médicos. Na minha época, ninguém queria ginecologia. Hoje, é uma das residências mais concorridas, e aqui no estado, né, eu posso falar por aqui, porque eu tô dando aula na residência, então eu sei o que os residentes querem prestar e tudo mais. E eu acredito, sim, que vocês duas tenham muita participação nisso, porque vocês duas são inspiração para essas pessoas, para essas médicas que estão se formando e estão vendo na ginecologia e obstetrícia um campo que antes era só plantão, era só perda de qualidade de vida. E agora não, as mulheres estão vendo na ginecologia e na obstetrícia um novo olhar, um cuidado da saúde íntima, um campo que está sendo explorado, e vocês duas, para mim, foram visionárias nessa parte, tanto na ginecologia quanto na obstetrícia. Então, eu tô aqui hoje com a Alessandra Barbosa, a Juliana Abrão. É uma honra, eu nem acredito que eu consegui vocês duas aqui. Tô muito feliz. Que apresentação, hein? Né? E eu queria vamos começar pela Lê. Conta pra gente, Lê, como que foi o começo, o seu início, a sua história na medicina? Bom, primeiro é um prazer pra gente estar aqui. É um prazer também sempre estar com a Ju. A gente fica pouco junto, né, amiga, nesse corre-corre. Mas é um prazer estar com vocês, duas profissionais que eu sempre admirei também. Então é uma honra estar aqui. Bom, mas vamos lá. O começo sempre não é fácil, né? Acho que pra todo mundo. E pra mim, não foi diferente. Não venho de uma família de médicos, não venho de uma família que tinha condições, então formei devendo a faculdade, então formei tendo que dar muito plantão para poder pagar essa dívida que ficou, e também porque eu tava com, né, vontade de aprender, vontade de fazer tudo. Decidi fazer ginecologia e obstetrícia, então logo passei na residência, já entrei. E depois que eu terminei a residência, eu lembro que ali no meu último ano, no R3, eu queria... O que eu vou fazer diferente, sabe? E aí, uma amiga minha tinha passado por um parto normal. E eu vivenciei aquilo como amiga. Não como... Porque eu era residente ainda, né? Eu vivenciei aquilo como amiga. E a gente fazia muito parto normal no SUS. Era só parto normal. A cesárea era só se tivesse indicação. E eu falei, gente, por que as mulheres no particular, no convênio, no plano de saúde, não querem fazer parto normal? Porque elas não conhecem, porque elas não sabem os benefícios. Então, a gente não ouvia falar sobre isso. E aí, quando eu comecei o consultório, eu falei, eu vou oferecer para as minhas pacientes que elas podem sim tentar parto normal e fazer isso de uma forma diferente. E ainda no meu R3, a gente teve um treinamento, sabe, com o pessoal de Belo Horizonte, sobre como você humanizar o parto, humanizar o nascimento, com medicina baseada em evidências. Então, eu falei, cara, por que não colocar isso para as minhas pacientes do consultório? E sempre meu consultório foi a minha prioridade. Então, sempre eu foquei nele. Por mais que eu dava plantão, assim, às vezes 4 dias na semana, dormia em casa só 2, 3 noites na semana, porque precisava pagar casa, casamento, dívida da faculdade, mas ao mesmo tempo eu dedicava a minha vida pro meu consultório. Então, desde que eu comecei, eu falei, eu quero fazer o meu consultório crescer. Um dia eu quero atender só no consultório. E aí, assim que eu terminei a residência, uma professora, que é a doutora Giovana Fortunato, falou pra mim, tem uma vaga de um período na semana no meu consultório, se você quiser começar e tal. Fui, não tinha convênio nenhum, não era credenciada a convênio nenhum, mas eu dava plantão já no Hospital e Maternidade Fêmea, aqui em Cuiabá. Então, as pacientes que eu atendia no plantão, elas queriam consultar comigo. Você não tem consultório? Eu não tinha. E aí, eu atendi esse período no consultório dela, então eu drenava essas pacientes do plantão pro consultório. E aí, Ale, só para fazer um insight, a importância de você fazer um atendimento personalizado, um atendimento diferente. Por que essas pessoas queriam ir com você e pagar pra passar com você? Então, e aí nessa época, eu não tinha, né? Eu não tinha Unimed ainda, não tinha sido credenciada. E eu venho de uma época, de uma geração, que isso já fazem 12 anos, né? Que aqui a Unimed era muito forte.
e que as pessoas não te conheciam de outra forma. Hoje tá mais fácil com as redes sociais. Então, quem começa fazendo medicina já começa divulgando o seu trabalho de uma certa forma. Quem que divulgava meu trabalho? As pacientes que eram atendidas por mim. Então, era o boca a boca que funcionava. Ou as pacientes que eu drenava no plantão. Então, eu dava plantão pra caramba. E aí, eu drenava as pacientes pro consultório. Até que eu entrei na Unimed, que eu acho que foi importante pra mim. Porque é o que me fez ter muitas pacientes. E eu fazia tudo, né, nessa época ainda pelo convênio, eu não fazia particular. E eu até acho que eu falei pra Ju esses dias, que a gente tava num curso de gestão juntas, e eu falei assim, gente, eu lembro que eu atendia numa clínica que só tinha os meus professores, né? Sebastião, Márcia, Cida, Giovana, só as pessoas que eu achava, assim, né, as referências pra mim. E aí eu falava assim, nossa, nunca ninguém vai pagar uma consulta pra mim. Quem que vai pagar uma consulta pra mim? Você pode pagar pra eles, né? Que são as minhas referências, que são os meus professores. E aí é só o tempo, né? O tempo é você ir cativando, cultivando, enfim, atendendo de maneira diferenciada. Eu acho que esse foi meu grande diferencial e estar disponível para as pacientes. Então, eu estou disponível para fazer seu parto. Eu vou com você, eu vou estar com você. Eu não vou deixar você ir pro plantão, eu vou estar lá junta. Então, essa disponibilidade fez com que elas confiassem e elas começaram a ter parto normal. Eu tenho uma paciente que eu posso falar dela aqui, que você é amiga dela também, que foi uma das primeiras que teve parto normal comigo, que foi a Camila Viegas. Sim. E aí ela falava assim, Ale, eu quero ter parto normal. Todo mundo fala que eu sou louca. Minhas amigas todas falam que eu sou louca, porque ninguém quer, mas eu quero. Eu acredito, eu acho que vai dar certo, e eu acredito e confio em você. E aí foi assim, eu fazendo parto eu fazia pelo convênio no começo. Só que daí eu ficava 10 horas, 12 horas num trabalho de parto. E eu falei, gente, isso não é justo. Eu não ganhava nem R$300. Olha isso só. Não é justo. Então, assim, a gente precisa valorizar o nosso trabalho, a nossa dedicação. E aí que eu comecei a cobrar uma disponibilidade, que a gente chamava até então. Então, eu cobrava do convênio, mas fazia uma disponibilidade à parte, que era bem baratinho, assim, R$500, alguma coisa assim. E aí foi crescendo, ao ponto que às vezes eu tinha 30 partos no mês. Eu falei, não, eu preciso... Não dá para eu fazer mais por esse valor, né? Eu não tô tendo condições físicas de continuar. E aí eu fui aumentando. Até o momento que, graças a Deus, né? Então, que eu me senti segura para sair do convênio. Que é um passo difícil, não é fácil. E eu acho que é isso que faz muitos médicos, ainda muitos médicos bons, competentes, a continuarem no convênio. É o medo. É não ter coragem de arriscar e, às vezes, de não se valorizar. Né? Perfeito. E aí eles não se valorizam e acham que não vão ter pacientes. E vão. O paciente que conecta com você, ele vai estar com você. Só que eu também tive esse medo. Então, eu lembro que quando eu decidi sair pela Unimed, eu já não fazia mais parto pela Unimed, eu já cobrava o parto particular. Aí, os outros convênios eu já não atendia mais, mas eu fiquei um tempo ainda na Unimed. E aí, quando eu decidi sair da Unimed, eu lembro que eu cheguei em casa chorando. Eu falei assim, meu Deus, meus pacientes vão sair de mim, ninguém vai mais querer fazer parto comigo. E o parto, pra mim, sempre foi uma coisa... Sua paixão. Tipo assim, se eu ficava uma semana sem fazer um parto, eu já... dava uma agonia, assim, nossa, saudade de fazer um parto e tal. E aí, eu lembro que eu chorei e falei assim, nossa, não vai dar certo. E aí, todo mundo, né, que me amava ali, que tava junto do meu lado, vai dar certo. Não, vai dar certo. E aí, eu comecei cobrando. Aí, as pacientes estavam no meio do pré-natal. Como que eu ia falar pra elas, né? Não vou mais atender convênio. Então, o que eu falei? Eu vou cobrar um valor baixo para essas pacientes que já estão comigo. As que vão começar já, eu vou cobrar um pouco mais, porque tem muita gente que tem medo dessa transição, de sair do convênio de uma vez para uma consulta particular muito alta. E eu acho que não tem que ser uma transição tão alta, assim, se você está começando. Eu acho que você tem que começar e ir aumentando conforme a demanda. E aí eu lembro que eu cobrei R$150 a consulta, olha só. De quem tinha o convênio e que estava fazendo pré-natal comigo. E quem não estava era 300. Então eu comecei assim. E aí, até que terminou essas do pré-natal, e aí eu comecei dessa de 300 e aumentando, né? 400, isso. 500, 600, agora tá em 700, que eu acho que já tem que aumentar, não é? Mas, e aí eu fui aumentando aos poucos conforme a demanda. Então, assim, a gente tem medo, a gente acha que, às vezes, as pessoas não vão valorizar o nosso trabalho, mas elas valorizam. Eu não tive um problema, não diminuí em nada meu pré-natal, pelo contrário.
Aumentou porque eu consegui parar de atender plano, então eu fazia menos consulta, eu dava mais tempo para paciente, eu dava mais experiência para essa paciente. E eu sempre fui ligada em marca. Desde que eu comecei o consultório, desde que eu fazia plano de saúde, eu tinha a minha marca, que é até hoje. Então, eu tinha a minha marca, tudo tinha a minha marca. O meu papel toalha tem a minha marca, o copinho tem a minha marca, as roupinhas, a touquinha tem a minha marca. Então, eu fui levando a minha marca, tanto que eu ganhava presente das pacientes com a minha marca. Elas baixavam na internet a minha logo e dava presente pra mim. Então, quanto uma marca e você fortalecer essa marca, o seu nome, vai te trazer depois benefícios, né? Então, acho que é isso. Começar assim. Não foi do nada, foi do baixo, começando ali, atendendo plano, depois cobrando um pouquinho, depois cobrando mais e criando o meu nome, a minha marca. E aí eu dava aula de tudo, aceitava palestra de tudo. O que me chamava, eu tava falando pra aluno, pra todo mundo. Então, assim, eu acho que estar disponível e quando você tem alguma coisa pra passar e as pessoas se conectarem com você, não tem como dar errado. Perfeito. E quem tá começando hoje já tem essa grande vantagem. Eu lembro que quando eu comecei a fazer internet, era com a sensação assim, nossa, as pessoas não sabem sobre parto normal. Eu preciso falar sobre isso. Não era nessa intenção de trazer pacientes para o consultório. Porque estava numa época muito grande de doulas, de um crescimento muito grande de doulas, e tinha um radicalismo, nada contra doula, adoro as doulas, tanto que tem uma doula que trabalha comigo, faz parte da minha equipe, que é a Tati, maravilhosa. Mas tava numa linha muito radical de parto, sabe? E aí eu precisava falar e desmistificar isso. Porque às vezes vinham umas pacientes pra ganhar parto normal comigo que eram muito radicais. E eu falava, peraí, não é assim que eu quero. Minhas pacientes precisam ser orientadas. E aí eu comecei a falar. E aí eu comecei a falar no Instagram, aí começaram a falar que eu era louca, que eu era médica blogueira, nananã. Quando eu comecei a cobrar o parto, eu era louca, ninguém ia pagar, né? Então, assim, tudo isso a gente teve no começo. Mas aí passou. E eu acho que é isso, assim, a gente não pode desistir do que a gente acredita, do que a gente quer, do que a gente quer passar pros pacientes. E aí eu fui fazendo, aí uma paciente um dia chegou pra mim, uma adolescente, doutora, por que você não monta um canal no YouTube? Eu falei, pronto, agora vamos me chamar de youtuber. Já me chamam de blogueira, agora vamos me chamar de youtuber. Aí ela falou assim, mas doutora, você faz os vídeos, e era na época que o Instagram não dava do que mais que 1 minuto de vídeo. Não podia colocar mais que 1 minuto, né? Então, eu não conseguia falar de um tema muito extenso. Mais profundo. Então, não, doutora, você tem que fazer um canal no YouTube. Eu falei, ai, meu Deus. Ela te orientou onde era o lugar, né? Aí, vamos fazer. Aí, o que eu fazia? Eu comprei um ring light, eu gravava, eu editava, eu postava, eu ia entrevistar os médicos, daí eu ia com o meu ring lightzinho, assim, no consultório das pessoas pra fazer entrevista, pra nananã. E até o momento que cresceu, eu falei, agora eu preciso de ajuda. E aí, eu contratei o Lucas. Perfeito. Você conhece ele, né? E aí ele me ajudava, daí ele começou a me ajudar gravando vídeo, postando pra mim. Então, tirou esse peso de eu ter que editar e tal. E foi muito legal. O YouTube hoje, sei lá, tem mais de 300 vídeos. Nem sei quanto tem de seguidor, que eu nem ligo pra essas coisas. Não é sobre assim, essas métricas, não é sobre exatamente. essas métricas. Mas eu comecei a ganhar dinheiro de patrocínio no YouTube, assim, de tantos vídeos que eram patrocinados, entendeu? Olha que demais. Então, muito legal. Foi tudo meio orgânico, que história, entendeu? que depoimento e que jornada inspiradora. E sabe uma coisa só pra enfatizar? O quanto... Você não está dizendo aqui sobre nenhuma fórmula mágica, você está dizendo sobre uma construção, o quanto você foi construindo, mas você tinha muita clareza onde você queria chegar, né? E o que você estava disposta a fazer. Então, é uma jornada inspiradora. Eu tenho certeza quanto vocês duas abriram porta para as outras médicas. E Ju, conta um pouquinho da sua jornada. Essa questão de abrir porta, assim, até... Eu acho que é sempre importante, a Alessandra falou alguns nomes, assim... Da gente saber onde a gente tá e também entender o quanto as pessoas que vieram antes ajudam a gente, fazem parte também do que a gente é, né? E a Alessandra é uma delas, de realmente ter aberto algumas portas. Mas nem eu por que enchi o seu isso. saco, né? Vamos pra dentro, vamos pra A gente quer saber os bastidores. Na verdade, foi você que até começou a funcionar mais. Então, assim, não por isso a jornada foi mais fácil, né? Nem mais rápida. Porque eu também vim de uma família que não tem ninguém médico. Na verdade, minha mãe e meu pai nem têm ensino superior. Meu pai é aeronáutica, minha mãe fazia salgado para complementar a nossa renda. Então, assim, eu não tinha chance de não passar na Universidade Federal.
Porque nem o mesmo FIES na época era difícil de conseguir. E mesmo com o FIES não tinha condição. Era muito difícil. Então, né? fiz na Universidade Federal, mas aí também saí sem dívidas. Tá bom. Só com as dívidas de querer casar e tudo mais. E aí fiz residência também aqui na Universidade Federal, porque já tinha conhecido meu marido, então a gente já tava, queria ficar por aqui e fiz. Quando eu saí, a mesma curva. Então, assim, uma coisa que eu sinto muita falta, que eu acho que a gente até pode mudar isso mais de agora pra frente, é que a gente sai da residência sem saber nada. Então, eu acho que alguns professores acabam ensinando muito do conhecimento da medicina em si. Técnico, mas muito pouco. Ou por não saberem também, ou não sei se por algum medo ou resquício, não sei. Mas, assim, não ensinam, por exemplo, como montar um consultório. É porque não é o foco. Eles estão ali para te ensinar a tirar um bebê com vida e saudável. Sim, mas assim, você sai sem saber nada. Então, eu lembro que eu saí, uma professora muito antiga, minha, Euvani, tinha um consultório ali na Avenida CPA, bem antigo, num prédio bem antigo, sem nada, assim, de glamour e tal. E ela falou, olha, tem um consultório montado, eu alugo pra vocês. Era eu e mais 2 colegas da residência, meninos. Então, começa lá. Eu falei, vou começar, o custo é baixo, não preciso comprar nada, não tinha nenhuma reserva e tal. Tinha casado na residência, tinha gastado toda a reserva. E fazia plantão 3 vezes na semana. Terça, quinta, sábado de manhã e sábado à noite. E às vezes domingo de dia também. Então era de 3 a 4 plantões por semana. Isso formado. Nos plantões a mesma coisa. Atendia super bem as pessoas. Na verdade, isso vem um pouco do que a gente até na residência e da criação. Isso é essência. Isso é essência. Né? Às vezes eu recebo relato de paciente que eu atendia no SUS. Você fez meu parto e tal. Mas e aí, como é que foi? Não, foi ótimo. Tal. De perguntar, né, como que é seu nome, se apresentar. Então, isso no plantão era natural fazer, assim, né? E aí, foi drenando pro consultório. Às vezes, minha secretária. E aí, minha secretária também era secretária dessa médica, que já era uma pessoa que trabalhava com medicina. Então, me ajudou muito, porque eu não sabia nem como que atendia pelo Bradesco. No começo, tentei ficar sem Unimed. A parte burocrática. Porque para entrar na Unimed, você tinha que dar um aporte. Tinha que pagar. E eu também não tinha aquele dinheiro. Então, eu tinha que financiar. Eu financiei para entrar na Unimed. Então, eu tentei ficar uns 4 meses sem Unimed, o consultório foi bem, mas não alavancou. Não alavancava. Na nossa época, não alavancava. Às vezes, a secretária ligava e falava assim, e particular, você tá doido? Tipo, né? Quem que vai me querer, né? Mais ou menos isso. E aí, a secretária ligava, doutora, só tem um retorno pelo Bradesco. Você vai fazer? Vou. Mas eu ia lá, eu não fazia um retorno qualquer. Era um retorno tipo de 2 horas, entendeu? Era começava 2, terminava às 4 da tarde. Aquela senhorinha que eu fiz 2 horas de consulta, ela trazia a irmã. A família inteira. Isso é uma técnica de marketing. E trazia a família toda. E daí começou. Só que mesmo assim, eu tive que entrar no convênio. Não tava feliz com o lugar que eu atendia. Não tinha banheiro ali na sala e tal. Só que eu também pensava nisso. Os meninos saíram, me deixaram sozinha. Então, o custo que era pequeno ficou um custo mais alto. Porque pra eles não rodou ficar ali. Porque era um lugar realmente ruim. E aí foi a Alessandra que falou uma época, vem aqui pra Intro. Só que aí a Intro era um lugar que eu queria estar, porque era um lugar que tinha uma visibilidade boa, e na época eu precisava dessa visibilidade. Só que não tinha vaga. Aí a Ali falou com a professora Márcia, eu falei com a Márcia também. A Márcia falou, você pode vir, mas não tem vaga. Tem uma vaga na sala de cima e um período na sala de baixo, tá ótimo. Falei, só que eu tenho que levar minha secretária pra cuidar das pacientes, enfim, né? Cuidar das poucas pacientes que tinha. Aí a secretária atendia comigo embaixo, levava meu notebook, no outro período era no andar de cima da outra médica. Aí levava as roupinhas, trocava tudo, colocava uma florzinha, colocava não sei o quê. Perfeito. E daí atendia num período, depois no outro período. Um período assim, acho que foi uns 6 meses. Aí um dia na hora do almoço, era o professor Sebastião, que é dono da clínica, eu falei, professor, o senhor já tá mais velho, nem tá querendo muito atender. O senhor podia me dar a sua sala, eu quero trabalhar e não tem espaço aqui. Aí ele falou, se você quer a sala é sua a partir de segunda-feira. Achei que ele tava brincando. Aí a professora Márcia me ligou no outro dia e falou assim, olha, o professor Sebastião falou que você pediu a sala, então a sala é sua. Isso era tipo dezembro. Aí eu reformei a sala, foi a primeira vez que investiu num lugar, assim. Aí chamei uma outra colega e a gente construiu uma sala bonitinha. Isso era 2016, eu acho, 2016, assim, 18 anos atrás. E aí eu comecei nessa sala mais bonitinha, mas ainda atendendo convênio. 2016, estava, tipo, começando assim, ficar no auge, assim, de atendimento de convênio, mas a agenda bombando, nem sei quantos pré-natal por mês, muitos. Atendendo muita paciente de infertilidade. Falei, cara, vou engravidar. Porque vai que eu demoro a engravidar, 32 anos, eu atendo paciente que não tá conseguindo. Liberei pra engravidar, engravidei em 1 mês, né? Super sobre Aí veio toda a história, também pensei, nunca tinha pensado, então no consultório, como fazia muito plantão, eu não era tão disponível, não conseguia ficar tão disponível pra fazer parto normal. Ainda fazia plantão, mesmo com a agenda de convênio lotada. Plantão, 3 noites por semana, mesmo grávida.
Fiz plantão até 37 semanas da minha primeira gravidez. E aí, não tinha virado a chave tanto pro parto normal. Porque eu não conseguia ficar tão disponível minhas pacientes. Eu fazia 3 a 4 plantões, um era no SUS. Eu não tinha como sair e atender essa paciente. Então, eu fazia uma ou outra se eu tivesse disponível. Mas eu não cobrava. Porque eu não conseguia garantir que eu ia ficar disponível. Quando veio a gravidez da Alice, eu fui pro pré-natal com a Alessandra. E virei essa chavinha, assim. Quando eu fiquei grávida, eu falei, cara, mas por que eu vou marcar? Precisou da gravidez pra você se questionar. As por duas quê? vezes. Por quê? As que eu tô duas fazendo vezes, isso comigo, né? E esse é até uma coisa importante que eu sempre falo para todas as mulheres. Às vezes a gente acredita que a gravidez vai fazer a gente parar, vai fazer a gente atrapalhar a vida profissional. E eu nunca acho isso, independente da especialidade. Eu acho que a gestação é uma mola propulsora na vida da gente do ponto de vista profissional. Porque é um momento que você é obrigada a parar, a diminuir. Nem que seja, sei lá, 1 mês, 2 meses, quanto tempo você vai programar para parar. E aí você consegue rever tudo que você tá fazendo e reprogramar a rota, você consegue trocar tudo isso, né? Eu vou fazendo alguns insights, tá, Jo? Que sobre a sua história, eu consigo fazer alguns insights. Por exemplo, eu vejo em vocês duas que o médico, em geral, ele vai muito pro lado técnico, estuda a parte técnica e vai sendo atropelado pela rotina. Então é plantão, convênio, tô fazendo 30 partos por... Gente, a pessoa que faz 30 partos normais por mês, que momento que ela para pra refletir, pra organizar e pra falar, gente, peraí, se eu fizer metade e cobrar o dobro, né? Eu vou ter qualidade de vida, qualidade de atendimento pra essas pessoas. Só que é muito difícil isso. Por isso que eu falo que a maternidade te dá essa pausa. Ou qualquer outra crise, te dá esse novo olhar. Porque você tá, aquilo que a Lê falou, você tá ali no meio do caos. Engolida. E tal, engolida. Como que você vai parar do nada e dar esse start de trocar? Quando veio a pausa da Alice, que eu fiz 6 meses de licença maternidade. Você parou mesmo, Ju? Você ia te perguntar exatamente sobre isso. Você fez essa pausa? Fiz plantão até, não tinha reservas. Fiz plantão até 37 semanas. Cada plantão que eu fazia, eu guardava na conta lá. E aí eu guardei o dinheiro pra ficar 6 meses parado. Aí eu fiquei 6 meses, fiz introdução alimentar e daí eu voltei. Porque isso era uma questão importante pra mim, essa pausa. Amamentação exclusiva, tudo bonitinho. Aí, mas foi um privilégio, uma organização, mas que teve um custo de dar plantão até 37 semanas, à noite, noturno, né? E quando eu veio a Alice, eu falei, gente, eu não vou mais fazer plantão. Eu vou ganhar dinheiro com o que eu consegui ganhar de segunda a sexta. Então, foi a primeira virada de mentalidade ali. Não fazer plantão. Se ela tiver uma febre, se ela tiver alguma coisa, eu não consigo trocar ali. Então, eu vou ficar só no consultório, mas ainda no consultório particular. Convênio. No consultório convênio. Quando veio o Covid, 2020, que veio toda essa coisa de parar tudo e tal, eu inventei de entrar no mundo digital, de fazer um curso online. Eu estava na Universidade Federal, então eu era professora da universidade e era preceptora também do ambulatório lá de gestação de alto risco. Então, ao todo, era um consultório que às vezes tinha 170, 180 grávidas, tipo, você responsável por essas pessoas, um casamento, uma criança pequena, docente do 4º ano com tutoria, que tinha uma bolsa que rompia, você não sabia o que fazer com os alunos. Eu era professora também, a gente tinha que desmarcar, era Ali assim, também era. Caos. O ambulatório de pré-natal de alto risco, que eram 30, 35 mulheres que só tinham ali para ir, se tivesse um parto, você não tinha onde botar. Ainda coloquei nisso um curso junto com live, estratégia de marketing, gravação de vídeo, lançamento. E aí, 2020, eu entrei, tipo, em burnout total, assim. Só que eu não tinha entendido. Comecei a achar que dormir era perda de tempo. Então, meu marido e minha filha dormia, eu acordava, ficava até 2, 3 da manhã. Aí que eu dormia e ia treinar no outro dia. No domingo à tarde, tipo, se eu não conseguisse fazer nada dia de domingo, tipo, de produzir, fazer alguma coisa, várias vezes eu chegava e falava pro Hugo, nossa, eu não consegui fazer nada esse final de semana. Ele, como assim você não fez nada? A gente ficou o dia todo junto. Não consegui fazer nada produtivo. Como assim você não fez nada? A gente ficou a tarde toda junto. Eu achava, tipo, que era perda de tempo, entendeu? Porque era muita coisa que eu tinha que fazer. Aí chegou, acho que setembro, assim, de 2020, nesse caos aí todo. Aí meu marido tava tomando banho. Meu marido chegou e falou, olha, eu vou te falar uma coisa, mas eu não quero que você responda, eu quero que você ouça. E você não tem mais... você tá sempre atrasada, você não dá conta mais das coisas. Eu tô com medo de te falar as minhas demandas, as minhas preocupações, meus problemas, porque eu não acho que eu tenho direito de te falar, porque você tá sobrecarregada demais. Olha só. Então, eu tô com medo... eu sou canceriana também. Aí ele falou, então eu tô com medo de não te falar as coisas e daqui a pouco a gente se afastar e a gente se perder. Então, eu tô te falando de verdade que você precisa de ajuda. E aí foi a primeira vez que eu poderia falar, assim, na nossa vida lá em casa é tudo compartilhado, as conquistas financeiras também. Então, eu poderia falar
O quê? Você tá louco? Eu trabalho pra botar dinheiro nessa casa, entende? Só que aí caiu, tipo... Se absorveu aquilo. Mas caiu assim, sei lá, como um balde de água fria mesmo, de entender no ritmo que eu tava ali a vida. Eu falei, cara, não faz sentido isso. E como a gente tem essa coisa de entregar para as pacientes, mesmo no convênio, que era atendida a consulta a cada 15 minutos, eu não conseguia ficar 15 minutos. Então, chegou uma época que eu não tinha mais almoço, às vezes eu não conseguia ir para casa na hora do almoço, levar a criança na escola, tinha que ficar pedindo favor e tal. E à noite, às vezes eu ia até 7 horas, 8 horas da noite, porque você tinha que marcar 10 de manhã e 10 consulta à tarde, mas eu não conseguia atender em 15 minutos. Como que atende? Então, a vida vai ficando tudo para pagar, né, para pagar o consultório. Então, vai ficando tudo atropelado. Aí, eu calei e falei, ok, marquei terapia. Aí foi a primeira vez que eu aceitei pra terapia cognitiva, comportamental, e mudou a minha vida na terapia. Porque ainda não tava grávida, não tava grávida da segunda, era final de 2020, e aí foi um mês ali e tal. Fui marcar a terapeuta custava R$450 e não tinha vaga. Eu falei, puta que... É sobre isso. É sobre isso. Ela não tem vaga, R$450, e eu preciso dela, e eu tô com a agenda abarrotada, em burnout e tal. E aí, cheguei no dia da Unimed, era dia 30 de novembro. Falei, tá, vou sair da terapia e vou lá na Unimed. Peguei minha tarde, aí organizei pra conseguir ter uma tarde de folga, que não tinha também. Cheguei lá na Unimed, falei, olha, quero saber como que faz pra descredenciar. Falou, então, hoje é o último dia, se você quiser descredenciar em 2020. Olha só. Porque você não pode ter produção em dezembro, então é hoje, você assina e acabou. E amanhã, segunda-feira, você não pode mais atender pela Unimed. Eu, meu Deus, e agora? Aí liguei pro meu marido, ele falou, amor, a gente nunca foi rico, entendeu? O que vai acontecer? Tipo, o que você atender é isso mesmo, a gente vai organizar a vida de acordo com o que os dois ganham. Assina. Aí liguei pra minha secretária, falei, Ivone, tá lotada a agenda segunda-feira. Doutora, a gente dá jeito. Assinei na hora. Saí de lá, tipo, chorando, sem saber o que eu ia fazer. Chegou na segunda-feira no consultório, não tinha como cobrar das pacientes que estavam lá. Tipo, do nada, você vai cobrar? Então, eu lembro que dezembro inteiro eu atendi sem cobrar. De graça. Eu também atendi umas 2 semanas. Era uns 20 dias. Porque eu ia parar, tipo, no final do ano ali. Porque as que já estavam assim, elas não iam se programar, né, pra pagar. Então, eu atendi todo mundo pra explicar que eu ia parar de atender convênio. Enquanto eu não atendi a última grávida, eu não comecei a cobrar. Tipo, os 20 dias. Cada um que eu atendia, eu começava a chorar. Porque eu falava, cara, coitada dela, coitada de mim. E aí, sabe o que eu me surpreendi? De todas as grávidas, eu acho que eu perdi 3, que foram para outros colegas. Todo mundo falou assim, Juliana, a gente vai ficar, porque você vale o valor e tal. E aí, eu cobrei um valor menor também, né? É sobre isso, é sobre você saber o seu valor. Então, precisou de uma virada de chave, em algum momento, as duas, virar essa chave e conhecerem o seu valor. Que é um valor que a gente, olhando de fora, gente, eu pagaria. Sim. Desde lá de trás, entendeu? Eu conhecendo você, eu teria pago. E elas também, entendeu? 150, 300 reais, 700 reais. Eu pagaria, entendeu? Se eu não pudesse, eu ia me organizar pra conseguir pagar. Só que aí, depois de 30 dias que eu fiz isso, saí da Unimed, descobri que eu tava grávida. Eu falei, cara, agora lascou. Ninguém vai me querer. Eu vou ter que terminar esse consultório. Daí só terminei as pacientes que estavam comigo. Tipo, não queria nem pegar mais, tal. Terminei até julho. E daí Gabi nasceu em 2021. Aí eu voltei em 2022 com essa nova ginecologia. Parece que eu parei no tempo. Mas é isso. Eu acho que vocês fazem exatamente isso. Vocês mudaram essa... E aí, de novo, veio assim, cara, tá. O que me iguala às... Tipo, o que eu posso fazer pra me igualar às meninas... que estão, né, tipo, fazendo laser, aí vem esse tempo que eu perdi. Ginecologia regenerativa. Porque, tipo, eu fazia um monte fazia obstetrícia, depois eu terminei minhas grávidas, depois eu engravidei, aí vivi o pós-parto, aí amamentei, e parece que todo mundo deu bluff, e eu fiquei ali no tempo, dá essa sensação também, né. E aí eu pensei, cara, então vamos pensar o que me diferencia, porque aí veio de novo, uma crença, quando eu voltei do pós-parto da Gabi, por que vão me pagar? Eu tô 6 meses de novo parada. Eu parei em julho, voltei em janeiro. Por que vão me pagar pra ser atendida comigo, sendo que tem um monte dessas meninas aí que estão estudando, que estão fazendo um monte de coisa, por quê? E aí até a Ana Polato, que era minha psicóloga, falou, Ju, o laser, o implante, tudo isso que elas estão fazendo, e que você também pode fazer, porque você vai fazer curso, isso é o básico. Você ser boa tecnicamente é obrigação dentro do consultório, de você entregar a qualidade. Isso é o que te iguala, mas o que te diferencia? Eu falei, nada me diferencia, o que diferencia? Mas é o pensamento primeiro que vem. Né? E daí começou essa construção, assim, que eu acho que é isso que
Que é uma crença muito grande dos médicos. Tipo, por que vai me pagar? Por que eu não vou da Alessandra, vou na Juliana, não vou no outro? Porque todo mundo tem uma coisa que diferencia, né? Você do outro. Sim, eu acho, né? Na minha concepção, o que diferencia, assim? Primeiro, o que a gente é como pessoa. Porque a gente também só consegue entregar o que a gente tem. Ou vem da história da gente, ou as coisas que você decide absorver, ou você como mãe, você como esposa, você fazendo atividade física, você religiosa. Tipo, o que a gente é, né? Diferencia a gente, o que a gente escolhe ser, o que a gente é. O quanto a gente se importa com a pessoa que tá na nossa frente. Porque eu acho que isso também ali tem muito isso, de se importar de verdade com a outra pessoa. E não é só, assim, de ser empatia só... Se colocar no lugar, em ouvir, assim, sabe? Você realmente entender a história do outro. Eu sempre falo que todo parto conta uma história, mas, na verdade, toda paciente que senta na nossa frente tem uma história importante para ser ouvida, né? Tanto que minha secretária falava assim antes, doutora, acho que essa aqui vai ser rapidinho. Eu falei, Ivone, entende, não tem uma consulta rápida. A paciente pagou para estar aqui, ela já foi numa 5, 6, sei lá, 10 consultas de 15 minutos. Então, ela vai ficar na minha frente pelo menos 1 hora. E eu vou entender toda a história dela. Então, isso é uma coisa que diferencia também. Você se importar e você saber ouvir da pessoa. E o terceiro, que eu acho que diferencia a gente, é a gente realmente transformar a pessoa que está na nossa frente. Usar quem a gente é, usar a história dela e entender como a gente pode transformar aquela mulher que está entregando uma parte da vida dela pra gente também. Então, acho que isso, independente, assim, né? Das tecnologias que a gente usa, de coisas que você pode agregar, eu acho que isso é o que diferencia. E todo mundo é diferente um do outro, né? Sim. Então, você tá lá e fala, gente, tem 20, sei lá, 50 mil, nem sei quantos ginecologistas no Brasil, mas cada pessoa é diferente. Quando tudo que você viveu te transformou na pessoa que você é, né? Igual quando você falou do burnout, do seu marido te falando isso, e é engraçado como a gente não se enxerga. Eu lembro até hoje, era 2021, e eu vi um vídeo seu, a gente fazia parte de uma agência, e eu fui, e eu lembro que eu olhei, tava fotinho sua, assim, no visor da agência, e eu lembro você, eu falei assim, mas gente, se ela é médica, filho pequeno, faz, eu falei assim, cara, se ela consegue, foi uma grande inspiração. Então, no momento, você foi uma inspiração. E a hora que a gente falou das convidadas, eu falei, Lu, a Lê, ela fala com os olhos, ela conecta as pessoas com os olhos, e a gente se conecta com pessoas. Então, quando uma pessoa vai passar em você, ela se conectou. Então, essa sua energia, a forma de viver a vida, de olhar, de tudo que você faz, porque é sobre isso. Cada uma vai se conectar, cada paciente vai se conectar com a essência de cada uma. Sim. Então, em vários momentos, a gente desacredita de algumas coisas, mas a gente não tem ideia do quanto a gente foi importante na jornada de uma outra pessoa, né? O quanto um vídeo, uma consulta com você fez uma grande transformação na vida daquela pessoa. Só que tudo isso dá trabalho, né? Na verdade, assim, eu acho que o que você falou é, assim, a gente mudar a vida de alguém, que a Ju falou, de você transformar a vida de alguém, e você vê que você fez o bem. Isso é impagável. É o que você falou, assim, isso é impagável. Que seja, eu falo, na obstetrícia ou na gineco, porque você pega uma mulher, né? Não, e assim, aí falando um pouquinho dessa outra parte, né? Tirando a parte de parto e tal, a parte da mulher. Sim. Porque muitas vezes as mulheres, elas esquecem, principalmente pós-maternidade, que elas também são mulheres. E essa volta, esse resgate é muito legal. E ter alguém falando sobre isso com naturalidade, que eu acho que daí foi aonde você inovou também, né, Ale? Você começar a falar sobre orgasmo, sobre a mulher, o orgasmo no pós-parto, a abordagem de recuperar Ale falou até de temas difíceis, né? De sexo anal. Nossa, tudo. Eu lembro quando eu fiz um vídeo de sexo anal. Exatamente. Então, isso conecta, porque são coisas que as mulheres não têm coragem de falar, não sabem com quem conversar. Então, as mulheres não sabiam que elas podiam ir pra ginecologista pra falar sobre isso. Elas iam falar com quem? Sim. Sabe? Elas estavam vivendo aquele pós-parto difícil. Com quem que eu vou conversar? Às vezes não vão atrás de uma psicóloga. A ginecologista é uma psicóloga pra mulher também. Sim. E aí, como que você vai ser uma psicóloga pra uma mulher se você tem se você tem que atender 10 pessoas em um período? Não dá. Não dá tempo, mesmo que você queira. Não dá. E assim, essa parte da sexualidade, eu comecei já na residência, no meu R3, a ver sobre isso, sabe? Eu atendia vítima de violência sexual porque o nosso hospital era um hospital referência. Aquilo me marcava tanto, e essas mulheres tinham depois tantos problemas. Eu nunca esqueço de uma paciente que me marcou muito, que foi uma paciente que foi abusada e que engravidou.
E a família dela, por questões religiosas, não quis que ela fizesse o abortamento legal. Então, eu fiz o parto dela. E era uma menina de 15 anos. E aquilo me marcou de uma forma, assim... E ela acabou ficando com essa criança, ela acabou... E depois eu ainda consultei ela, né? Mais um ano ali, acompanhando. Mas o quanto aquilo impactou na vida sexual dela, na vida dela como mulher. Que ela estava começando ali, era uma menina. E aí eu falei, nossa, eu preciso estudar sobre isso. E aí eu fui fazer, logo que eu terminei meu R3... Eu fui fazer pós-graduação em sexualidade humana em São Paulo. Então, eu ficava uma semana. Porque, assim, eu não podia ficar o ano inteiro. Porque, primeiro, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha onde morar, né? Assim, eu tinha que pagar minhas contas aqui. Eu precisava pagar minha faculdade aqui. Então, eu precisava dar plantão. E aqui eu já era conhecida, já dava plantão na residência, enfim. E aí, eu combinei com o pessoal a pós-graduação era fim de semana, um fim de semana por mês. Mas eu queria fazer um estágio no Hospital Pérola Byton, que era um hospital referência à violência sexual. E aí, era um ano, só que tinha que ficar lá. E aí, só que o ambulatório, eram vários ambulatórios que eu conseguia fazer tudo em uma semana. E aí, eu conversei com a chefe, eu passei na prova. Primeiro eu passei, né? Falei, deixa eu passar primeiro, depois eu peço. Falei, em vez de ficar um ano, eu fico 2. Eu fico aqui, eu vindo 2 anos aqui, mas eu fico só uma semana no mês, a semana inteira. Aí eu ficava a semana inteira, fim de semana eu fazia minha pós no outro serviço, que era na USP. E aí eu voltava e trabalhava 3 semanas aqui em Cuiabá, entendeu? E aí foi que eu comecei a fazer essa parte de disfunção sexual, de orgasmo, de diminuição de libido, de vaginismo. E aí a gente começou a ver tantos problemas, tanto que as mulheres têm problema em libido, em orgasmo, em dor na relação, que não falam sobre isso, que não procuram ajuda. Gente que era casada, gente que era casada há 5 anos e que não conseguia ter relação sexual por dor, que não conseguia engravidar. E aqui em Cuiabá, a Mayara sempre foi muito parceira minha com relação ao vaginismo. A gente conseguiu, acho que umas 13 pacientes, a gente até publicou. Elas não conseguiam ter relação por vaginismo. A gente tratou, elas engravidaram e tiveram parto normal. Gente, que demais. Então, assim, imagina, não entrava nem um pênis, saiu um bebê dali. Então, assim, é um trabalho que eu tenho super orgulho, assim, de ter construído, de ter feito, que é essa parte da sexualidade. E aí eu comecei, gente, eu preciso falar sobre isso. E aí é uma coisa que eu quero voltar, que é meu evento. Vamos falar de sexo. Você foi, né, Ju? Que eu fiz antes da pandemia, e veio a pandemia, eu parei. Aí eu acabei só fazendo... tanta coisa. E aí acabei só fazendo a parte de internet mesmo. Mas é uma palestra para mulheres que é muito legal. Quando eu organizar, eu vou trazer o convite para vocês. E ali, uma coisa que eu vejo... E ela entra dançando. Essa parte você não conta, Ju. Essa parte você não conta. Que essa parte é só para quem tá lá. E ali, quando a gente vê também você investindo, né, nessas outras habilidades, como gestão. Eu tive recentemente num curso sobre gestão, não sei se ajudava também. Legal. Então, conta esse despertar para você, quando a gente fala de empreendedorismo na área de saúde. Como que foi esse seu despertar? É que assim, o que a gente fala muito aqui é que os médicos, eles não gostam de se ver como empresários. Às vezes ficam até ofendidos. Mas no momento que você tem um CNPJ, você tem uma empresa. Você é uma empresária. Você tem funcionários que dependem de você. Perfeito, famílias. E aí, como que é pra vocês essa parte, esse desenvolvimento de outras áreas que não médicas? Porque agora você tem que gerir pessoas. É a secretária que brigou com a doula, que tá de bico, é o paciente que brigou com a secretária. E aí, como que é? A gestão financeira do consultório. Gestão financeira, pagar imposto, toda essa parte. Como que é isso pra vocês? Na verdade, acho que isso é um pouco mais tardio. Nosso, porque quando você tá abarrotado ali do convênio, e você acaba recebendo, por exemplo, você atende Unimed um mês inteiro e você tem uma fonte ali única de pagamento, meio que a coisa vai entrando. Você nem se preocupa com isso. Você agora, quando entra particular... você não se preocupa e você não sabe nem o que você está recebendo direito. Isso é muito, tipo, você pergunta assim, quanto que pagava uma cesárea? Quanto ali que a gente usa um termo glosar, que é tipo, o convênio não pagou pro médico. Então, várias coisas você faz, você nem chega a receber e você não se dá conta. Porque na sobrecarga de atender... Você não consegue fazer uma gestão dali. Então, você faz plantão, recebe, gasta, você vai usando um saquinho de dinheiro até. Aí tira dinheiro, que é... Aí quando você tem duas contas, né? Duas contas. Então, agora você tem um CNPJ e você tem uma... Porque daí você... Pessoa física, né? A gente foi aprendendo, lógico, no decorrer da carreira, que você dá nota fiscal pela uma empresa jurídica é muito mais barato do que você pagar imposto na sua pessoa física, né? Então, essa parte da contabilidade, lógico, foi depois de muitas reuniões com a contabilidade,
contabilidade, qual é o melhor jeito de cobrar, de receber, de emitir nota. Isso é uma coisa que a contabilidade, ela tem que te passar. Mas você concorda que isso podia ser mais fácil? Que a gente podia ter a gente podia isso na faculdade, né? Aprendendo na marra. A gente aprendeu na marra, porque daí você fala assim, peraí, acho que eu tô pagando muito imposto. Por que eu tô pagando tudo isso? E aí começar a ter esse olhar de contabilidade, de sentar. E não adianta, não tem como a gente ser empresário se a gente só trabalhar. É isso que eu tô falando pra vocês. Não tem como. Que na história de vocês duas contando, eu falei, peraí, que momento que elas sentavam em casa? Não tem. Ver, não gente, tinha esse momento. Quanto que eu ganho? Não Por tem. que eu tô dando tanto plantão? Por que eu dou 4 plantões por semana? Por que eu faço 30 partes por mês? Em que horas que vocês iam sentar, entendeu? Fazendo 30 partes por mês. Não tem. No convênio não tem como. Não tem. Entrando, você vai gastando, vai Mas pagando. aí, particular, como daí o atendimento é menor, e aí eu sempre determinei, né, da gente deixar um dia na semana pra reunião de equipe, treinamento de equipe, reunião com um contador. E aí eu fui tentando, eu tinha, no começo, uma secretária que fazia tudo. Ela era minha assistente de sala, né, Ju? Sua também. Ela era a minha secretária que atendia o telefone, que recebia paciente, que recebia o dinheiro e que me ajudava nos procedimentos. Né? E que fazia meu financeiro, ou seja, não tinha financeiro, né? Não tinha nada. Então, uma faz tudo, né? Eu faz tudo, tadinha. E não tinha como, né? E aí, hoje não. Hoje a gente já tem 5 funcionárias. Então, aí uma fica no financeiro, a outra fica na sala, não sai da sala. Então, ela que vai me ajudar. Porque eu achava assim, gente, eu achava um absurdo. Aquilo me fazia um mal. Eu falava assim, como que a secretária que pegou no dinheiro, que recebeu... Eu tô com a paciente lá pra colocar um DIU... E ela vai lá e abre pra mim o material. Sabe? Era uma coisa pra mim que me doía. Assim, que te incomodava, o incômodo. Me incomodava. Eu falei, eu preciso de uma técnica. Primeiro foi uma enfermeira, né? Então eu preciso de uma enfermeira, até pra me ajudar nos partos. Porque quando a paciente entrava em trabalho de parto com 4 centímetros, 3 centímetros, ela queria ir pro hospital, ou porque ela tava em casa sozinha e ela não sabia o que ela fazia, eu ia com ela pro hospital. E aí eu ficava, às vezes, 12 horas, 18 horas, 16 horas em trabalho de parto. Olha, isso que aí vem outra dificuldade, que, por exemplo, quando você e sua secretária, que esse é um processo que eu passei agora, recente, a gente acha, assim, que às vezes você não vai conseguir contratar mais pessoas, né? Não vai conseguir pagar a pessoa. Que vai ser um custo... Na verdade, é investimento. É investimento. Que vai ser um custo muito alto. Mas essa é outra virada de chave que a gente tem dificuldade. Tipo, de montar equipe. Porque você acha, putz, será que eu vou conseguir... Vou dar conta de pagar. Vou dar conta de pagar tudo que vai custar uma pessoa. Só que também, quando você vai colocando mais pessoas, você também consegue oferecer mais serviço. Você consegue olhar, né? Eu acho que uma coisa... Vocês duas têm esse olhar para outros braços, né? Porque é um modelo de negócio. O consultório é essa empresa, mas eu posso, além da consulta, quando a Lê pensa na questão dos lasers, você ter diferentes braços além da sua hora. Da hora clínica. É isso. Então, você consegue ter esse tempo para fazer isso. E, por exemplo, uma enfermeira. Foi um investimento. Porque as 18 horas que você passava, agora você passa 4. Sim, porque ela vai ficar até os 7 centímetros. Sente muito mais tempo em casa. Muito mais. Tem alguém em casa, não precisa estar no hospital, num ambiente desconfortável. E a 7 centímetros, Ale, 7 centímetros, tô indo pro hospital com ela. Então, aquilo ali foi um investimento. Muito investimento. E consegue atender. E a técnica de enfermagem no consultório também me auxilia nos procedimentos, fazendo injetáveis, o laser preparando a paciente pra mim. E aí veio o investimento. Então, assim, quando eu decidi fazer essa parte da sexualidade, e eu comecei a ver também que as pacientes às vezes tinham vergonha da pepeca delas, não lubrificavam a vagina. E aí, ainda no meu R3, eu fiz um curso que falava já do laser, só que era o Fotona. Era muito caro pra mim na época, tipo, era 1 milhão laser. E aí eu falei, não tem condições de comprar. Aí eu lembro que eu comecei a ir na clínica de uma dermatologista aqui em Cuiabá pra fazer nessas pacientes. E aí, até que surgiu o da Deca Laser, que é o que eu tenho hoje. E eu peguei e falei, peraí, eu vou primeiro alugar. Não vou comprar. Vou alugar e vou sentir se isso realmente tem resultado. Porque eu não gosto de vender uma coisa que eu não sei se vai funcionar pro meu paciente ou se vai fazer bem pra ele. Então eu falei, eu vou testar primeiro. E aí comecei a fazer nas amigas, na família, não cobrava nada. Só teste. Né? Fazia a cirurgia da pepeca. Quem quer fazer? Vamos fazer. Pegava as pacientes lá do Júlio Miller, vamos fazer. E aí eu alugava o período, o laser vinha de Brasília e eu fazia. Até que 6 meses eu falei, nossa, esse negócio dá muito resultado. Certo. As pacientes amam, elas voltavam assim, mudou minha vida sexual, agora eu lubrifico. Paciente na menopausa que tinha dor na relação. Então, assim, eu falei, não. E a estética também, eu falei, eu vou comprar. E aí, com uma sócia, com uma amiga, a gente comprou o laser. E a gente foi as primeiras médicas a ter o laser aqui em Cuiabá.
E já tem isso 7 anos. E, nossa, foi um super investimento, que deu um super bom no meu consultório, assim. Demais. A ponto de eu falar assim, hoje, se eu não quiser, eu não preciso mais fazer obstetrícia financeiramente. Eu faço obstetrícia porque eu amo. Você ama, sua paixão. Porque eu gosto, porque eu não consegui ainda largar. Mas hoje eu consegui levar o meu consultório também não só para obstetrícia, que foi o que eu fiquei conhecida no começo. Então, agora, consulta de sexualidade, laser, estética, reposição hormonal. E aí, a gente conseguiu abrir esse leque. Mas que eu quero crescer mais ainda. Eu quero fazer mais coisas. Então, eu quero fazer coisas que não dependem tanto de mim. Então, investir em mais tecnologias, investir em mais pessoas. Equipe, né? De ter a equipe, doutora Alessandra, né? Mas é isso. Então, acho que é isso. Acho que a gente querer crescer sempre, querer investir sempre, não ter medo, ter coragem. Né? É isso. E eu acho que é isso. Eu acho que, assim, dos insights que eu consigo fazer aqui ainda da nossa conversa com vocês. Então, o que eu vejo de mudança da Ju, da Ale, do começo pra agora, principalmente autoestima, confiança. Então, lá atrás, e organização também. Porque quando você não consegue parar pra pensar no que você tá fazendo, você vai sendo engolido. E é o que a gente vê, eu acho que grande parte dos médicos, né? Tem tanta gente... Porque a gente não tá nem falando de técnica, tá? De ser bom tecnicamente. Sim, sim. Aqui a gente predispõe que você, saindo de uma residência médica, naquela área, você é bom tecnicamente. Mas por que vocês acham que a maioria não consegue sair daquilo e aí fica insatisfeito, aí sai reclamando da profissão? Eu falo que se a gente for num plantão, num hospital maternidade, sábado à noite, o tiozinho que tá de plantão lá na obstetrícia vai estar reclamando e tudo mais. O que vocês acham que despertou em vocês aquele incômodo de não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu acho que tem algumas... Assim, é difícil a pergunta, né? Mas, o que eu vejo, assim, um pouco? A gente passa grande parte da nossa vida trabalhando. Nem sei, assim, de um mês todo, um pouco de lazer, mas grande parte trabalhando. Eu acho que se a gente encontra uma coisa que realmente a gente apaixona, que faz parte do nosso propósito, que você se realiza também fazendo o que você faz, não essa história, assim, de... se amar o que faz, você não vai trabalhar. Você vai trabalhar pra caramba, vai te dar muito trabalho. É o que a gente... Mas você realmente vê sentido no que você tá fazendo. Então, assim, você ficar feliz na segunda-feira, de ter o seu consultório, de ter as suas pacientes. Porque aí vai valer a pena tudo que... Vai valer a pena todo o processo, né? Você vai estar disposta a encarar o processo. Eu acho que muita gente não gosta. Tem gente que pergunta assim... Não só isso, né? Essa pergunta é complexa pra gente simplificar. Mas a gente fala assim, você faz obstetrícia até hoje? Como se assim, você faz obstetrícia porque você não consegue fazer outras coisas, né? Nossa, eu vou nesses cursos de laser. Nossa, você ainda faz obstetrícia. Ninguém faz obstetrícia, né? Só como se fosse assim, meu Deus, você não tem competência pra sair do obstetrícia. Ainda por que você não larga? Que você tá fazendo obstetrícia? Gente, mas eu amo obstetrícia e eu faço bem feito. Eu acho que eu tenho que continuar, né? Sim. E aí, mas é isso, assim. Eu acho que fazer entendendo que você tá fazendo o seu propósito, que você transforma e que você tá feliz fazendo também aquilo, né? Porque na verdade, a gente viu que a gente fazia diferente. A gente não queria estar ali fazendo o que aqueles outros médicos estavam fazendo. Porque a gente já viu muita coisa acontecer, entendeu? Descaso, tratar mal o paciente, não ter paciência. E a gente não queria aquilo pra gente. A gente queria fazer diferente. Porque a gente não era assim como pessoa. E por que a gente ia ser assim como médica? E aí, trazer isso pro consultório particular foi uma consequência da gente ir cobrando pelo tempo que a gente ficava com o paciente, valorizando o nosso trabalho, valorizando o que a gente ia buscar de conhecimento, de curso, de tecnologia. E aí a gente falou, não, isso é justo ser cobrado, né? Então, acho que o insight foi, eu quero fazer diferente, eu quero... Só que aí chega uma hora que você tá fazendo diferente, que você tá quase sobrecarregado igual, como se você estivesse no convênio. E aí é esse olhar que a gente tem que ter. Aí esse olhar que tem que ter, tá na hora de mudar. Né? A gente tem que entender que a gente vende a nossa hora. Sim. E a nossa hora não acaba a hora que o paciente sai da nossa sala. Qual é o pós-consulta que vocês fazem? Todo o suporte que vocês dão para o paciente. Então, a gente, de fato, precisa cobrar o valor que eu estou da hora do paciente, mas todo esse suporte que eu faço no pós-consulta. Meninas, foi incrível. E aqui conversa por muito tempo. Não, a gente ficaria horas. A gente pode marcar um próximo para abordar mais temas. E uma outra coisa que você falou, Lu, sobre os ginecologistas, os médicos que estão formando agora e estão querendo fazer ginecologia. Se ginecologia é uma área do futuro. E eu falo para você, hoje, o ginecologista, ele é o médico da mulher.
Então, ele pode cuidar dela desde que ela começou a menstruar até a menopausa, né? Até o final da vida. E ele pode fazer tudo. Ele pode fazer exame, ele pode fazer procedimento, ele pode fazer clínica, ele pode fazer a parte até um pouco de integrativa, sim, né? Estilo de vida. Estilo de vida. Então, assim, hoje o ginecologista, ele tem um leque. Tem a parte estética agora, que veio com tudo, que hoje a paciente, ela procura isso no seu consultório. E por isso que a gente faz esse curso pros médicos, pros ginecologistas, e eu faço o fellow no meu consultório justamente para isso, porque eles podem agregar isso ao consultório, e hoje o paciente, ele quer fazer, ele vai procurar, ele sabe que tem, porque tá aí, tá na internet. Sim. Doutora, você faz o laser? Né? Minha pepeca não tá lubrificando. E você a mesma faz paciente, né? Você fez o a parto mesma normal. paciente. Então, assim, hoje, agregar outras coisas no seu consultório, eu acho que é o diferencial também, além do atendimento, além da humanização, além do cuidado, mas trazer o seu paciente, deixar ele ali e ele percorrer a sua clínica em várias questões, em várias épocas. Não só ganhar o parto com a Ju e ir embora. Mas o que a gente fala muito aqui, e eu acho que é a base do legado, do que vocês construíram, é a fidelização. Por que eles permanecem com vocês? Sim. Por que uma mulher que chegou pra você, uma menina que chegou pro primeiro anticoncepcional, por que ela vai continuar e ela vai ter o parto dela e ela vai entrar no pós-parto e ela vai ter a menopausa dela com você? O que deixa essa paciente contigo e não faz com que ela migre, que ela saia? É a conexão. Atendimento personalizado e conexão. Conexão. E eu queria agora, a gente indo pro final, porque infelizmente a gente já ultrapassou todos os tempos, todos que a gente queria. Que eu queria que vocês deixassem cada uma mensagem para essas pessoas. O nosso podcast, Ser um Profissional de Impacto, a nossa ideia aqui são os profissionais, principalmente da área da saúde, desde nutricionistas, fisioterapeutas, médicos. A gente dá insights, mensagens de como que vocês chegaram lá e qual mensagem que vocês podem deixar para essas pessoas que estão começando, essas meninas que querem ginecologia, meninos que querem ginecologia, ou o ginecologista tiozinho que tá lá no plantão e tá insatisfeito, tá infeliz com a profissão que ele escolheu, sabe? E por que vocês é diferente? Qual a mensagem que vocês podem deixar para essas pessoas? Pode começar. Bom, eu acho que, assim, quem tá fazendo residência de ginecologia, né, ou que é estudante de medicina e ainda não sabe o que vai fazer. Eu fui professora da FMT e aí eu recebia muito isso, assim, professora, me fala como é seu consultório, como é sua vida e tal. Meio que uma inspiração mesmo. E eu fico muito feliz com isso, assim, de, às vezes, receber mensagem, assim, de alguma residente que tá fazendo fora, olha, você me estimulou a fazer residência. Acho que esse é o maior legado que a gente vai deixar, né? A nossa história servindo aí de inspiração para as outras pessoas. Então, eu acho que se você realmente gosta de um cuidado integrativo, de cuidar da mulher como um todo, de olhar e ter esse olhar não só da doença, mas o olhar da pessoa, o olhar do cuidado, porque muitas vezes ela tá ali não é por nenhuma doença. Nós, ginecologistas, somos muito da prevenção. Então, a gente faz muita prevenção no consultório. A paciente não tem nada. Ela chega ali para fazer a rotina dela. E se você for o médico que vai só prescrever os exames e ir lá examinar e colher o Papa Nicolau e falar, tchau, tá aqui a sua rotina, ela não vai se conectar com você. Então, a gente precisa saber da história dela. A gente precisa saber dos dilemas dela, dos sonhos dela. E a gente ajudar ela ali em todas as fases da vida dela. Então, estar disponível é uma outra coisa. Vocês precisam estar disponíveis. O que eu via como professora era que muitos alunos, eles não queriam ter essa disponibilidade. Eles não queriam dar plantão fim de semana. Eles não queriam dar plantão à noite. Eles não queriam, sabe? Não, tem que começar de baixo. Tem que começar dando plantão, conhecendo, aprendendo, passando por todos os BOs. Quantos BOs a gente passou no Santa Helena? Tudo que imaginar chegou pra gente lá de complicação. O que fez a gente não ter medo de ir na frente, né? Na porta de frente, encarar o que viesse no nosso consultório. Então, eu acho que tem que ter essa disponibilidade. E tem que sonhar. Tem que querer ser mais, tem que querer crescer, tem que se organizar, tem que ter coragem de se arriscar e começar assim, volta. E começar assim, traçando a sua história de uma maneira ética, não passando a perna em cima de ninguém, não ligando, não desejando o mal
pra ninguém, fazendo o seu trabalho. Eu lembro quando eu comecei a fazer internet, comecei a me posicionar na internet, e as pessoas, eu ouvia, né, alguns comentários, eu falava assim, mas eu não tô fazendo mal pra ninguém. Pelo contrário, eu estou só levando informação. E eu recebia esse feedback de volta das pessoas. Nossa, doutora, como que você me ajudou? Nossa, doutora, obrigada. Então, ter a sua verdade, ser a sua verdade e continuar fazendo certo de maneira ética e competente. Perfeito. E a gente entender que tudo isso dá trabalho, né? Porque, independente se você não vai mais, vai conseguir sair do plantão, vai conseguir ter só um consultório particular, dá trabalho, tudo na vida dá trabalho. E hoje em dia tem muito isso, né? Eu quero alguma coisa que às vezes me dê dinheiro, me dê um resultado fácil. Ser mãe dá trabalho, ser esposa dá trabalho, ter saúde dá trabalho. Assim como ter sucesso dá trabalho e não tem atalho, né? A gente tem que viver toda a nossa jornada. Eu acho que 2 conselhos, assim. Primeiro, escolher dentro de cada área o que te motiva, o que faz seu coração vibrar mesmo. Eu falo da obstetrícia porque, assim, eu acho que eu nunca vou sair. Não sei se um dia eu vou sair. Porque, realmente, você vê que seu trabalho, você transforma as pessoas e você também é transformada pela história das pessoas, né? Isso em todas as áreas. Então, escolher o que faz seu coração pulsar, escolher o que você tem paixão, isso diferencia. E sempre levar em consideração a história do outro, né? Ouvir, entender que você pode usar tudo que você construiu para transformar a história de outras pessoas também. Acho que é por isso. Nossa, gente, Ju, Ale, sim, aprendi aqui e vocês já eram inspirações e mais do que nunca, parabéns pela jornada das duas. Uau, gente, que episódio maravilhoso. Teve choro, teve riso, foi perfeito, meninas. Muito obrigada. E eu queria também aproveitar, eu não paro de falar, né? A gente tá relançando o nosso podcast, que eu também, né, tenho um podcast, que é Menstruar, Gozar e Parir. Deu o maior bababá também, bafafá, esse nome, na época que a gente fez. E aí, a gente tá relançando agora com uma nova marca, vai ser agora em agosto, eu vou mandar pra vocês. Vai ser um prazer. Esse é outro ponto que você fala toda hora da bafafá, né? Mas todo mundo que se destaca vai ter briga, vai ter afastamento de outras pessoas, entendeu? Como então esse tá tudo nome, bem. Menstruar, Gozar e Parir. Eu falei, gente, mas se o ginecologista não fala de menstruação, de orgasmo e de parto, vai falar com quem? É sobre isso. É sobre isso. Obrigada, gente. Beijo. Beijo.